Amigas e amigos, os julgamentos do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva no Supremo Tribunal Federal, no STF, têm muito simbolismo porque eles permitem a gente analisar a substância, a essência, né, do que significa as posições que vão se formando, que vão se desenvolvendo, inclusive na esfera jurídica. E aí tem uma questão que, na minha opinião, a gente tem que analisar essas coisas, né, de vários pontos de vista, né? Não é só a questão jurídica, essa é uma questão que transcende a questão jurídica. Fiz até um pequeno artigo, um pequeno comentário sobre isso, vou deixar aqui para vocês darem uma olhadinha, mas o fundamental é exatamente a gente ter, né, uma visão mais aprofundada para além do que diz a mídia, que a mídia claramente está a favor, né, de todas essas atrocidades aí do espectro, eu chamo aqui do espectro da Operação Lava Jato, mas a gente precisa, além disso, né, compreender a essência, que são duas posições bem demarcadas ali no STF. O que a mídia chama aí dos garantistas, né, que garantem a Constituição, né, a aplicação da Constituição, do Estado Democrático de Direito. Isso é uma premissa básica, né, da magistratura, da justiça, do poder judiciário, desde os iluministas, né, as revoluções constitucionalistas, constitucionais, né, do século XVII, século XVIII, a Revolução Francesa sobretudo, né, a Declaração dos Direitos do Homem, a Declaração de Independência dos Estados Unidos, essas coisas todas que eu sempre falo aqui, que são acumulação de forças civilizatórias. Que a humanidade chegou num ponto que a gente não pode dizer que é possível uma regressão à barbárie, mas o Darwin falava isso, ele falava do indivíduo, né? Também já comentei aqui, ele dizia que todos os indivíduos têm um chacal adormecido dentro de si em determinadas circunstâncias. Esse chacal pode se manifestar, né, a civilidade, né, a consciência, né, de si mesmo, o desenvolvimento do sentido humano, né, que permite que as pessoas donem o seu chacal. E tudo isso tem a ver com ideologia. Na medida que a pessoa assume uma ideologia, né, a pessoa tem uma conduta ética, né, de urbanidade, de respeito e tal, de convivência, de tolerância e tudo mais, naturalmente essa pessoa vai se civilizando e vai se distanciando da barbárie, da tentação ao chacal. Na sociedade é a mesma coisa. Na medida que as sociedades vão evoluindo, vão desenvolvendo a sua consciência, né, elas vão naturalmente assumindo ideologias, ideias, o conjunto de ideias. É importante a gente ter essas referências para a gente entender as coisas, né? Então, na lógica da evolução da civilização, né, dos iluministas, do que vem a ser a Constituição, o Estado Democrático de Direito, a civilização, os magistrados estão ali para cumprir um papel garantista, garantir a aplicação da lei. Eles não podem se encastelarem numa torre de marfim, né, e se comportarem como semideuses, conforme eu escrevi no artigo, esse pequeno comentário que eu fiz. Portanto, quando a gente vê o Gilmar Mendes, o Lewandowski, né, naquelas posições, né, o que tem mesmo ali na essência? Mesmo o Gilmar Mendes, a gente sabe que, né, tem ali circunstâncias políticas. O Lewandowski, né, ele tem mais densidade nas suas argumentações, né? Agora os outros dois que votaram ali, votaram à ligeira, as carreiras, né, sem argumentação, sem sustentação, com exceção do Fachin, né, que se revelou, né? A gente conhece a história do Fachin, sabe que, né, ele tem um pendor a falar demais, né, e explicar de menos, como de resto, né, outros. A Carmen Lúcia, por exemplo, nem fala, porque é um desastre, né? A Carmen Lúcia falando, se assemelha a Sérgio Moro, se assemelha a Deltan Dallagnol, né, sua turma lá e tal, né? Essas mediocridades que a gente sabe, tudo cheio de, né, mediocridades, né, abastecidos com maledicências, com a conduta de prejudicar mesmo, defender ali interesses e tal, né? Os outros que se dane, o povo que se dane, né? Falei aqui, é importante a gente ter sempre em vista a nossa história, como eles fizeram com Tiradentes, com Frei Caneca, etc. Já falei bastante disso aqui, até recentemente.
né? Agora, é isso. A Carmen Lúcia, o mesmo Celso de Mello. Celso de Mello teve uma posição, quer dizer, no mérito, é preciso considerar muitas coisas, né? A própria Folha tem aqui, eu separei aqui um comentário que a Folha faz no... deixa eu achar aqui, no painel, né, no painel aí dessa coluna que tem aí na Folha, que ela diz aqui que seria descabido, que o Celso de Mello teria comentado, né, que eu não estou achando aqui, mas enfim, o que ele falou, segundo o painel da Folha, né, é que no mérito é preciso considerar sim a suspeição do juiz Sérgio Moro, né? Então, a partir dessas constatações, a gente vai entendendo exatamente, né, a questão que transcende a questão jurídica, o conceito que transcende a questão jurídica, né? Os jornalões, por exemplo, que dizem os jornalões, é importante a gente ir lá nos jornalões, e eu sempre digo, né, essa questão da opinião dos jornais, porque um editorial de um jornal, por exemplo, o editorial não é feito assim, né? A gente sabe, quem é jornalista sabe como são feitos os editoriais, né? Manifesta uma posição política, uma posição ideológica, não é assim da cabeça de um, da cabeça de outro, né? Tem uma linha política contida nesses editoriais. O jornal Folha de São Paulo, por exemplo, que trata do assunto, né? Aquela história da Folha, né? Que vai nas artificialidades e tal, e diz que, termina dizendo o seguinte: mas não seria descabido outro caminho possível, que seria a da aprovação da liminar para a soltura do ex-presidente Lula, ou de deixar o ex-presidente em liberdade até que a imparcialidade de sua condenação seja inquestionável. Olha aí. Quer dizer, o que a Folha diz é o seguinte: foi uma decisão correta, mas também, né, não seria descabido outra decisão. Já o jornal O Globo descamba, né, por um caminho, né, do submundo lavajatista. Que eu sempre disse que o Grupo Globo, né, claramente aí o fiador da Lava Jato do ponto de vista político, da orientação política e tal. Mas disso não se tem dúvida, né? Que o título do editorial diz que o caso de Lula deveria ser levado ao plenário. Por quê? Cai lá na mão de, né, aquela turma lá, né? Barroso, por exemplo, que eu chamo aqui do pangaré da Globo, né? Esse é outro, né? É importante observar esses comportamentos, né, das politicagens. É um politiqueiro de primeira grandeza, né? Fala, ele tem pendor a verborragia, a fraseologia vazia, né? Você vai espremer, né? Igual gelatina, você pega, não tem nada, igual o Dallagnol, o Sérgio Moro e tal, verborragia, eles são treinados, né? Esse é um detalhe importante, eles são treinados para falar e não dizer nada. Essa é uma questão fundamental para a gente entender essas coisas que o Globo diz aqui, que devido às implicações desse processo, 11 ministros teriam de julgá-lo e não apenas 5. 11 ministros julgando é um circo que eles armam com a Globo transmitindo ao vivo, né? Olha a questão política prevalecendo aqui no editorial do Globo, que diz aqui que o HC contra a decisão do ministro do STJ, aquele que julgou, que condenou o Lula. É importante a gente considerar o espectro, que eles falam muito isso, né? Mas o Lula foi condenado em 2 colegiados, não sei o quê, tal. Mas é questão política, formação de uma conjuntura. O espectro da Operação Lava Jato não foram só o TRF4 e o STJ que julgou o Lula com base na farsa do Moro e do Dallagnol e dessa turma. Não foi só aqui o editorial do Globo julgando o Lula aqui, ó. Editorial da Folha, editorial do Estadão, né? A rataria pretoriana midiática, os cachorros loucos, todos julgando o Lula. É uma formação de uma conjuntura, portanto, um polo ideológico. É o espectro da Operação Lava Jato. Que ele prossegue aqui que o ex-presidente, né, diz aqui, como o veredito de Fischer, que é o juiz lá que, né, da 5ª turma do STJ, não havia chance de prosperar na ação de defesa e tal, foi o que aconteceu. Quer dizer, com base no que o Globo está dizendo aqui é o seguinte: com base na decisão do Fischer, lá do STJ, né, que se baseou na farsa do TRF4, que se baseou na farsa do Moro, que se baseou na farsa do Dallagnol, que se baseou na farsa do relatório do delegado Márcio Anselmo, né, então não havia nenhuma chance. Claro, do ponto de vista político, não havia mesmo. E nem há. É importante. Não há. Nesse espectro político aqui, não há.
É que é isso, né? Os garantistas e os politiqueiros. Esse foi o julgamento de ontem. Aí, lá mais na frente, diz que é inevitável que a divulgação pelo site Intercept de supostas mensagens trocadas pelo então juiz e procurador Deltan Dallagnol e tal, né, passe a pairar sobre as decisões judiciais de Moro relacionadas a Lula. Uma ilação forçada ganhou ares de alguma consistência com a liberação em capítulos pelo site Intercept de supostas mensagens trocadas entre o juiz Moro e o procurador. É isso aí, ó. Eu falei aqui no vídeo passado como eles tratavam os movimentos que faziam resistência à ditadura militar. Não vai no mérito. Vocês estão questionando o que mesmo? Eles vai na forma. E aí é aquela história robô, que é hacker, que é não sei o que, tal. Né? Como se eles não fizessem isso, conforme eu disse aqui. Quer dizer, você questiona as duas coisas. No mínimo que devia ser cobrado era isso aí. Né? Foi hackeado? Sim, foi. Mas o mérito diz o quê? É preciso contestar o mérito. Aí vem a questão aqui. Né, analisar o mérito, que diz que, com razão, o ministro da Justiça pede a divulgação do material completo em uma perícia sobre a sua autenticidade, mas fora dos autos, as conversas não valem como prova. Claro, é o que a maioria da segunda turma não sinalizou nada, nem tocaram no assunto, não foram no mérito da coisa. Como eu disse, o voto do Celso de Mello e da Carmen Lúcia foi as carreiras. Né? E outra, quer dizer, como diz o povo, né? Pau que bate em Chico não bate em Francisco. Cadê as perícias que eles fizeram que a defesa do Lula tanto pediu nos documentos que eles apresentaram, apócrifo, aquela história toda, né? Nesse processo farsa da condenação e da prisão do ex-presidente Lula. Quer dizer, aí está dizendo aqui, com razão, o ministro da Justiça pede e tal. Então por que não fazem? Ele não é ministro da Justiça, manda fazer, pega lá a perícia, faz, confronta as provas, o telefone, né? Cadê? Né? Vai atrás, se mexa. Ao invés de ficar... Isso aqui, ó, viu? Politicagem, a radicalização. Ele fala de radicalização, quer ver? Por todas as implicações do caso, os ministros deveriam aproveitar o recesso para amadurecer a ideia do envio desse processo ao plenário do Supremo, quer dizer, para fazer o circo político, para a transmissão da Globo News ao vivo, da rádio CBN e tal. Né? Para 11 juízes decidirem e não apenas 5. Aquela velha história, né, que eu já comentei aqui em outras ocasiões. Ao invés de ter um juiz vigiando 22 jogadores, são 22 jogadores vigiando um juiz. A lógica deles é essa aqui. Ou 22 juízes vigiando um jogador. Usando aqui uma metáfora de futebol. Uma trapaça, né? Uma vergonha. Mas está escrito. É isso, está escrito, que é pior. Aí conclui aqui dizendo que em alguns trechos das alegadas mensagens têm sido divulgados, juristas são ouvidos pela imprensa profissional. Eles são a imprensa profissional. Os outros são o quê, será? Nós que somos jornalistas aí, de outros, que não somos da farsa, que não somos chapa branca, que não somos armazéns de secos e molhados, como dizia o Milor Fernandes, nós somos o quê? Nós não somos profissionais. Olha, a disfarçatez, né? Truculência, né? Espírito ditatorial. Diz aqui que não há opiniões coincidentes, mas é lógico, a sociedade é assim, né? Tem juristas que defendem a farsa, claro que tem. Agora, o que diz o espírito, os garantistas? O que diz o espírito da lei? O que diz a lei? Como a lei foi formada, a Constituição, a luta que vem, né, na escravidão, sempre falo aqui das Constituições, está na Constituição de 88, que é fruto de toda essa história, do combate à ditadura militar, ao Estado autoritário e tal. Né? O processo de acumulação civilizatória resultou na Constituição de 88. É óbvio isso. Não precisa... As coincidências que o Globo cobra aqui devia ser em torno da Constituição. Não é subjetivo e tal. É o mundo fake, subjetivo deles, que eu sempre digo aqui. Né? Aí prossegue ainda que até o ex-ministro do Supremo, como Carlos Veloso, nada a ver de ilegal nas mensagens, enquanto a defesa de Lula enxerga motivos concretos para a nulidade de processos. Nessa questão, o Celso Veloso, e daí? Celso Veloso foi ministro do STF, mas tem o Barroso lá também, Luiz Roberto Barroso, pangaré da Globo, e daí? O que diz a lei, a Constituição, a história dos iluministas e tal, das revoluções constitucionais, etc. Prossegue, terminando, o certo é que pela alta voltagem do assunto, qualquer frase dos diálogos tem despertado apaixonadas discussões. Há tudo menos serenidade nesse momento, fator essencial para
a justiça se pronunciar de forma consistente. Tempo para isso existe. Isso aqui, vejam como é o malandro, né? O batedor de carteira. Eles estão pedindo serenidade e atiçando, jogando gasolina na fogueira. Estão pedindo tempo, né, para analisar, mas já dizendo que tem que levar para o circo deles. Não estou dizendo que o STF seja um circo, mas eles querem que o STF julgue para eles fazerem o circo. As transmissões ao vivo, os comentaristas, a rataria pretoriana midiática, É como eles sempre fizeram. Né? Portanto, esse julgamento de ontem tem esta grande lição para a gente entender, mais uma vez, mais uma prova, né, de que a gente está num processo político muito duro, difícil, histórico, tem dimensões históricas, e que só outro processo político pode suplantar isso que nós estamos vivendo, que é uma afronta à civilização, uma afronta ao Estado Democrático de Direito. Muito obrigado pela atenção, divulgue o Outro Lado da Notícia, um abraço e até a próxima.